No Mensageiro Luterano de Novembro, Ação de Graças é o tema central. Mas qual é o endereço da nossa gratidão? A coluna Direito Religioso esclarece as diferenças entre liberdade de crença e liberdade religiosa. Em outro artigo, luteranos repartem vivências e experiências sobre o Dia da Consciência Negra. O editor do Castelo Forte, pastor Roni Marquardt, compartilha um pouco da história deste devocionário. Além disso, a partir desta edição, confira a página do Conselho Diretor e fique por dentro das decisões e ações administrativas na Igreja. Artigos, reflexões e notícias você encontra na revista oficial da IELB. Bom dia, bem-vindos a este momento de culto em que Deus vem ao nosso encontro para nos abençoar e assim nós podemos nos preparar para o encontro que teremos com Jesus. Nós começamos a nos preparar também para este culto cantando o primeiro cântico 190 do Hinário Luterano.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus, de toda misericórdia, nós te confessamos que, por natureza, somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo de número 98 e será projetado. Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo me alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Vivem de alegria, exultem e cantem louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor, Com harpa e voz de canto. com trombetas e ao som de buzinas. Exultem diante do Senhor que é Rei. O mar e a sua plenitude. O mundo e a inteira vida. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor. Porque Ele vem julgar a terra,
extraordinariamente grandes e preciosas àqueles que confiam em Ti. Dirige e governa os nossos corações e mentes pelo Teu Espírito Santo, para que vivamos e habitemos para sempre com Teu Filho, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode se sentar. Leitura do Antigo Testamento conforme o profeta Malaquias, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. Malaquias 4, 1 a 6. Ouçamos a palavra. Pois este vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. No dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que prepararei o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Esta é a palavra do Senhor. Segunda leitura, conforme a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13. Ouçamos a palavra. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor. Quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança em Cristo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada, quando estivemos entre vocês. Nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não trabalha. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente
aqueles que puderem se colocar de pé, em reverência às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o evangelista Lucas, capítulo 21, do versículo 5 até o versículo 36. Ouçamos a palavra do Senhor. Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vocês estão vendo essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram a Jesus: mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem acontecendo? Estiverem para acontecer? Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores, por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras de sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Jesus ainda lhes contou uma parábola, dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando vêm que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês
fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Essas são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E em resposta de fé, nós confessamos aquilo que nós cremos, conforme as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode se sentar. Eu vejo que temos crianças hoje e eu peço para que venham aqui conversar um pouquinho com o pastor. Tudo bem, mas... Bom dia. Vocês estão bem? Que coisa boa, né? Vocês sabem quando que é a data de aniversário de vocês? Sabem? E vocês esperam por essa data? E que você está quase chegando? Que legal! E daí, no dia do aniversário de vocês, o que acontece? Comemora, ganha presentes. Vem mais gente para comemorar junto, né? É uma data muito alegre para a gente, não é verdade? Sabia que Jesus, ele deixou um dia muito importante que a gente fica esperando. A gente espera o dia, assim como o dia do nosso aniversário, a gente fica esperando para ganhar presente, para comemorar. Tem o Natal. E tem um dia que o Natal é Jesus veio ao mundo como uma criancinha, né? Que nem vocês, cresceu e agora ele está com o Papai do céu lá no céu. Só que vai ter um dia que Jesus vai vir de novo lá do Papai do céu para nos dar um presente. Sabia? A gente espera muito esse dia chegar, porque vai ser um dia muito especial na nossa vida. Todo mundo que acredita em Jesus vai receber um grande presente. Vai receber um mundo perfeito. Não vai mais ter mal, não vai mais ter doença, não vai ter mais gente chorando. Vai ser só alegria, vai ser só comemoração. Imagina uma vida toda comemorando, feliz, alegre, sem ver a gente dodói, sem ver a gente se machucando. Vai ser muito legal, né? Vai ser um mundo perfeito, um novo mundo que Jesus está preparando para a gente. Então, a Bíblia chama esse dia de o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia de Jesus, quando Jesus, então, vai nos chamar para comemorar a grande festa que Ele está preparando. Tá bom? Vamos fazer uma oração e hoje vocês vão para a escolinha com a Prof. Vilma.
Pode ser? Eu falo e vocês repetem. Querido Jesus, muito obrigado pela minha vida, pela minha família. Vamos fazer a oração juntos? Eu falo e vocês repetem, tá bom? Pela minha família, pelos meus amigos, agradeço pela minha igreja que me ensina sobre Jesus e sobre o seu amor. Que possamos nos preparar para a grande festa que Jesus vai nos chamar. Amém. Muito bem. Agora vocês podem ir lá com a Prof. Vilma, que vocês vão ter uma aula super legal hoje, tá bom? E nós, o Chico também vai para a escolinha hoje ou vai ficar com Nós nos preparamos para a mensagem cantando o próximo cântico, Misericórdia.
durante o meditar da sua palavra. Amém. O nosso corpo, ele tem a capacidade de comunicar, mesmo que não saia uma palavra da nossa boca, não é verdade? Quando nós vemos uma pessoa cabisbaixa, logo nós queremos perguntar a ela: por que você está triste? Quando nós vemos uma pessoa roendo unha ou balançando muito a perna, a gente logo consegue perceber que ela está ansiosa. Quando alguém fica com a sobrancelha franzida e balançando a cabeça de um lado para o outro, nós já podemos saber que ela está com raiva. E é melhor nem perguntar o porquê ela está com raiva às vezes, né? Até mesmo a maneira como nós falamos, como nós nos expressamos, tem coisas do tipo, né? Eu vou sair de tal lugar de cabeça erguida. Como que demonstrando que a pessoa é vitoriosa sobre alguma coisa, né? Que a pessoa não tem culpa no cartório, não tem qualquer tipo de vergonha que faça ela baixar a cabeça. Nesse sentido, os nossos gestos, os nossos olhares, as expressões que nós temos, as nossas posturas, comunicam algo para as pessoas. E isso é chamado de linguagem corporal ou comunicação não verbal, que a ciência das ciências comportamentais estudam, né? Pois bem, no texto do Evangelho que nós lemos hoje, nós vemos que não apenas o corpo comunica algo, mas também o mundo nos comunica algo. Jesus fala aos seus discípulos sobre dois eventos diferentes. Um relacionado sobre a destruição de Jerusalém e o outro relacionado ao fim do mundo. Só que em certos momentos do discurso de Jesus, as palavras valem tanto para um quanto para outro. Valem tanto para a destruição de Jerusalém como para a destruição do mundo. E Jerusalém, a destruição de Jerusalém é como se fosse uma pequena imagem da destruição do mundo. E é a partir disso que Jesus prepara os seus discípulos dos tempos do fim, mostrando a eles quais serão os sinais que o mundo dará para anunciar os tempos do fim. E daí Jesus diz: haverá enganação. Gente dizendo que é Cristo, enganando as pessoas. Haverá guerras, revoluções, nação contra nação guerreará, reino contra reino, grandes terremotos, epidemias, e nós acabamos de passar por uma pandemia, né? Fome em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais vindos do céu. E antes que isso aconteça, os discípulos de Jesus seriam presos, seriam perseguidos por crerem que Jesus é o Cristo. E logo nessa primeira parte da fala de Jesus, é possível observar uma das finalidades dos sinais que acontecem no mundo. Os sinais acontecerão para que os discípulos deem testemunho. Esta é a primeira ação dos discípulos diante dos sinais do fim: testemunhar. Mas testemunhar o quê? Dar testemunho de quê? Daquilo que aconteceria alguns dias depois dessa conversa que Jesus teve com seus discípulos, que nós podemos ver lá em Lucas 24, quando diz assim: então Jesus, depois de ter ressuscitado, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer
ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Testemunhar que Jesus é o Senhor sobre a nossa vida, sobre todas as coisas do universo. Essa é a primeira e uma das principais ações diante dos sinais do fim. Todos os que seguem Jesus são testemunhas, e isso incluindo a nós mesmos. Somos testemunhas dessas coisas. Mas pastor, eu não sei o que dizer. Chega na hora e eu não sei o que falar. Eu até concordo que pode ser difícil falar sobre alguns assuntos que estão relacionados à Bíblia, relacionados a Jesus, mas todos nós sabemos dizer quem é Jesus nas nossas vidas, não é? Todos nós sabemos dizer quem é Jesus. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão dizer, porque eu lhes darei palavras e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. É isso que Jesus diz. Não se preocupar com o que irá dizer, mas apenas testemunhar as coisas que Jesus fez na nossa vida. A segunda ação que os discípulos de Jesus terão diante dos sinais do fim é perseverar, persistir, continuar firme. Mas por que Jesus diz isso? Hoje em dia, não parece fazer muito sentido falar de perseverança. Ainda mais quando as mega igrejas felizes declaram que a vida cristã será somente de vitória neste mundo, somente de glórias, de prosperidade. Parece até que a vida cristã será um mar de rosas, sem sofrimentos, sem dificuldades. Mas não é isso que Jesus nos diz, não é isso que Jesus afirma aos seus discípulos. Vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Ser cristão, portanto, é ser odiado. E como as ideologias desse mundo odeiam os cristãos. Nesse sentido, meus queridos, cabe o alerta. Antes de nos declararmos adeptos de qualquer ideologia, vejamos o que essa ideologia diz a respeito do cristianismo. O apóstolo Paulo afirma que a fé não é de todos, e por isso ele ordena que nos afastemos de todo irmão que vive de forma desordenada, irresponsável, e não segundo a tradição que nós recebemos. Da mesma forma, afastemo-nos de toda a ideologia que vai contra os princípios cristãos, a fim de perseverarmos na tradição, na doutrina de Cristo, que é incomparavelmente melhor a qualquer ideologia humana. Como diz o próprio apóstolo Paulo, que o Senhor conduz o nosso coração ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Por quê? Porque Jesus diz: é pela perseverança que nós ganharemos a nossa alma. E para que nós sejamos testemunhas perseverantes, a terceira ação que os discípulos de Jesus terão diante dos sinais do fim é vigiar. Vigiar o tempo todo.
estar atento para não se desviar da fé e do ensino de Cristo, aderindo e sendo escravizado por vãs filosofias enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e não nos princípios deste mundo, e não em Cristo, como diz Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Estar atento às sutilezas ardilosas do maligno, que com as suas mentiras querem nos fazer duvidar da verdade, querem nos fazer duvidar do próprio Deus, como aconteceu lá no Éden, e continuar acontecendo em todos os tempos. Por isso Jesus nos alerta: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia, o dia do Senhor, da sua definitiva vinda, não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Todos verão o Filho do Homem vindo na nuvem com poder e grande glória. Portanto, vigiem o tempo todo orando. Vigiar e orar, para que possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. E quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida. Por quê? Porque a redenção de vocês se aproxima. É com essas palavras que Jesus prepara os seus discípulos, para que eles estejam de pé, para que eles estejam de cabeça erguida diante da vinda do Senhor. E se nós podemos testemunhar, se nós podemos perseverar, se nós podemos vigiar, orar, estar de pé, de cabeça erguida, para o grande dia, o dia do Senhor, é porque o próprio Senhor fez todas estas coisas por cada um de nós. As obras que o Pai confiou a Jesus para que a realizasse, essas obras deram testemunho a respeito de que o Pai o enviou. Jesus testemunhou. Ele perseverou na sua missão de resgatar o mundo, para que a obra da redenção da nossa vida fosse completa. Ele orou, ele vigiou, ele suou sangue, orou intensamente. Por quê? Porque a redenção do mundo exigia dele derramamento de sangue, exigia dele a morte de cruz, onde ele carregaria sobre si os pecados do mundo inteiro, para aplacar a ira de Deus contra o mundo. Ele abaixou a cabeça e ele se deitou na tumba, mas nem a morte foi capaz de detê-lo. Ele ficou de pé novamente e de cabeça erguida ele mostrou ao mundo o poder que o ressuscitou dentre os mortos, o poder que o declarou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é vencedor, e é aquele que nos dá a sua vitória, fazendo com que nós não fiquemos de cabeça baixa, com que nos sentindo culpados ou envergonhados diante de Deus por causa dos nossos pecados, mas permitindo que nós fiquemos de cabeça erguida, como sinal de vitória. Vitória que nos foi dada por aquele que nos amou e deu a sua vida por nós. É com a cabeça erguida que nós podemos esperar pela vinda do Senhor, que virá em glória, no grande e terrível dia do Senhor, como afirma lá o profeta Malaquias. Como a palha é queimada na fornalha, assim será o dia do Senhor.
Ele queimará todos os soberbos, diz Malaquias. Todos aqueles que em vida nunca baixaram a sua cabeça e nunca se prostraram diante do Senhor. Todos aqueles que praticam o mal e não têm vergonha nenhuma, não se arrependem do que fazem. Assim ele julgará o mundo com justiça, diz o salmista. Mas para nós, os que temem o nome do Senhor, os que abaixam as cabeças como sinal de reverência, que confessam os seus pecados em verdadeiro arrependimento, o sol da justiça trará salvação. Todos nós, os que cremos no Senhor Jesus, sairemos e saltaremos como bezerros soltos na estrebaria. Como diz o profeta Malaquias, trazendo uma imagem de alegria, de exultação, porque o Senhor tem feito maravilhas. O Senhor fez notória a sua salvação, e isso se tornará uma realidade em nossa vida. Por quê? Porque Jesus fez tudo o que nós precisávamos. Ele continua fazendo hoje, e Ele fará por cada um de nós. Por isso, meus queridos, nós não precisamos temer o dia do Senhor. Não precisamos temer, porque se Jesus é o Senhor das nossas vidas, se nós estamos unidos a Ele desde o batismo, Ele não deixará que um só fio de cabelo da nossa cabeça se perca. Passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Não passará. Paulo diz aos Tessalonicenses: o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Nós cremos nisso. Então nós seremos salvos. Nós podemos ter certeza de que sim, nós seremos salvos, porque a certeza não está em nós, mas está em quem fez a promessa. Ao ficar o culto, quando vocês estiverem saindo, que nós saiamos daqui de cabeça erguida. Saímos de cabeça erguida pela alegria da salvação que nós recebemos. Não nos cansemos de fazer o bem, pelo contrário, testemunhemos, perseveremos, vigiemos, oremos, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Amém? Amém. Nos colocamos de pé e cantamos o ofertório.
Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. A congregação pode se sentar. Enquanto as ofertas são trazidas, nós ofertamos a nossa voz, cantando o cântico que se segue, 146, do Louvai ao Senhor. Justo e poderoso Senhor, nós celebramos a Ti com júbilo e Te louvamos, porque fizeste maravilhas por nós. Desde o princípio tornaste conhecida a Tua salvação, e pela obra de Teu Filho Jesus, ela brilhou para nós como o sol. Lembraste da Tua misericórdia e da Tua fidelidade para com o Teu povo. Tens nos abençoado maravilhosamente, e por isso Te agradecemos por todas as coisas, por todas as dádivas. Lembramos do Jair, que completou mais um ano de vida. Continua abençoando este Teu Filho, Senhor, assim como a todos nós, concedendo-nos a Tua graça e o Espírito para sermos fortalecidos na fé e no serviço do Evangelho. Por Tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Amado Redentor, em Tua palavra nos advertes que um dia Tu voltarás para julgar este mundo. Guarda-nos vigilantes na fé. Ensina-nos a reconhecer os sinais que antecedem a Tua vinda, para estarmos preparados para este glorioso dia. Não permite que sejamos enganados por falsos pregadores ou por alguém que pretende ser o Cristo.
Ajuda-nos na Tua palavra para perseverarmos e testemunharmos a fé que temos, tendo a certeza de que estaremos contigo na vida eterna. Por Tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Nestes tempos do fim, muitas forças se colocam contra a Tua igreja, com a intenção e o intuito de destruí-la. Fortalece-nos na Tua graça, para que suportemos perseguições e provações com paciência. Não permite que o medo e o desânimo abalem a Tua igreja. Pelo contrário, concede-lhe coragem e ânimo para estar empenhada no anúncio do Teu Evangelho por todo o mundo. Por Tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Enquanto estamos neste mundo, ensina-nos a vivermos conforme a Tua vontade. Ampara-nos e guia-nos para nunca nos cansarmos de fazer o bem. E aos que vivem de forma desordenada, do roubo e da violência, da injustiça, e que não veem o trabalho como fonte de renda, chama-os ao arrependimento e à honestidade. Por Tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Tem misericórdia dos que sofrem por enfermidades, por aflições e angústias. Estende a Tua mão sobre a vida de Betânia, de Adegilson e de tantos outros que estão passando por momentos de dificuldade. Dá-lhes sempre o necessário para continuarem vivendo bem neste mundo. E acima de tudo, Senhor, lembra-nos que a vida que temos não se compara à vida que nós teremos contigo na eternidade. Concede-nos firme esperança da glória eterna, onde as coisas velhas terão passado e o Senhor fará novas todas as coisas. Por Tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Ajuda-nos, ó Pai, por meio da verdadeira fé e uma vida agradável a Ti, a nos prepararmos para a vida que há de vir, fazendo a obra que Tu nos confiaste enquanto há tempo, antes que o Senhor Jesus venha para o juízo final. E quando Tu nos chamares para junto de Ti, sustenta-nos com o Teu poder e recebe-nos de corpo e alma na Tua presença, onde haverá grande alegria, exultação e louvor eterno. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso libertador. Amém. Amém. Ainda de pé, nós começamos a nos preparar para o ofício da Santa Ceia e oramos em conjunto a oração para a preparação. Senhor Jesus, convidas a vir a Ti todas as pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, para dar-lhes alívio de suas almas. Suplico-Te que me faça sentir o Teu amor na ciência sagrada, e prepara-te para os Teus filhos na terra. Protege-me da impotência e infidelidade, para que não passive os caminhos, para minha condenação. Purifica meu coração e minha mente de qualquer desejo pecaminoso, de justificação própria, e reveste-me com a lâmpada da Tua justiça. Cobre-me, lava-me no Teu precioso sangue, fortalece a minha fé em Ti, e aumenta o Teu amor para contigo e meus semelhantes. Renova a minha esperança de salvação e recebe-me depois desta vida na Tua mesa celestial, onde ofereces aos Teus o pão eterno e lhes dá de beber das fontes que jamais acabam. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia,
Ele tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Digno e bem preparado para participar da Santa Ceia todo aquele que confia nas palavras de Jesus, dado e derramado para a remissão de pecados. Todos aqueles que creem nessas palavras, creem que Jesus está aqui, com seu corpo e sangue verdadeiramente presente, de forma sobrenatural. Para cada um de vocês é bem-vindo a participar da Santa Ceia. E aqueles que ainda não tiveram período de instrução, estão passando pelo período confirmatório e têm o desejo de participar da Santa Ceia, nós pedimos que aguardem por um instante até que recebam o dever de instrução e juntos, como membros da Igreja Luterana do Brasil, possamos participar desse sacramento, desse sublime dom de Deus para a nossa salvação. Primeiramente os músicos receberão a ceia e a Flávia, e em seguida aqueles que estão à minha esquerda, depois os que estão à minha direita. Bem-vindos à ceia do Senhor Jesus. Tomai e comei, isto é o corpo de Cristo, dado à morte, para perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei.
colocamos de pé e agradecemos a Deus por essa tarde que nós recebemos. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. demos graças ao Senhor e oremos em conjunto. Gracioso Deus, Pai Celestial, eu te agradeço de todo o meu coração por teres me concedido a graça de participar da Santa Ceia, para a certeza da minha salvação e do perdão que concedes por meio de Jesus Cristo. Suplico-te humildemente que fortaleças a minha fé por meio deste sacramento. Me dês força para amar o meu próximo e me leves a um arrependimento diário e uma viva esperança da vida eterna. E mediante Jesus Cristo, teu amado Filho, meu bom pastor, e também me ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não crê? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E assim a fé veio ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. No abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para que com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. O Senhor nos acompanhará e com ele a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A congregação pode se sentar e nós cantamos o último cântico, conforme a liturgia, e depois temos a parte dos comunicados da vida da igreja. Esta
companhia e na comunhão, onde podemos participar juntamente com os nossos irmãos do banquete que Jesus nos prepara, né? Temos alguns recadinhos. Os estudos bíblicos estão acontecendo às quartas-feiras, às 19h30, via Google Meet. Departamento de Jovens, toda terceira quinta-feira do mês, às 20 horas, via Google Meet. Os jovens estão convidados a participarem deste momento. E se tudo der certo, ano que vem a gente vai ter presencial, né? Vamos começar a movimentar esses jovens aí. Departamento de Servas lá de Sucupira, da Emanuel, é todo o terceiro sábado do mês, às 16 horas. No domingo que vem, nós teremos a reunião de todos. E a reunião de todos é uma maneira informal de nós, como irmãos, estudarmos a palavra de Deus. E neste dia especialmente, nós faremos, após a reunião, o almoço de ação de graças. Então nós queremos enfatizar essa data tão importante na nossa vida, dar graças a Deus pelo ano que passou. E assim como o ano que nós temos, ele termina em 31 de dezembro, assim também o último ano da igreja será no domingo que vem. E depois nós teremos o ano novo da igreja, que começa no Advento, quando nós nos preparamos para a vinda do Senhor, que veio naquela manjedoura, que vem hoje durante os cultos, quando nós participamos do sacramento do altar, e que virá com poder e glória para nos levar ao eterno lar. Então nós queremos agradecer pelo ano que passou e também nos programarmos para o ano que vem. Ou seja, nós também planejarmos como a nossa vida como mordomos daquilo que Deus nos dá. E assim, a Nina ao final vai entregar a cada um de vocês o meu voto. Meu voto ali nós podemos pensar em como nós queremos ajudar a nossa congregação, seja por meio de serviço, seja por meio de testemunho evangelístico, seja por meio de ofertas. Nós queremos colocar a nossa vida como uma oferta e um sacrifício agradável a Deus. E o meu voto vem junto com os departamentos que vocês podem ver, em quais vocês se encaixam melhor. E no dia 20, domingo que vem, esse meu voto será entregue junto com as nossas ofertas durante a reunião de todos. Ali então nós, além de ofertarmos dinheiro, os nossos bens, nós queremos fazer simbolicamente o ofertar da nossa vida para o serviço e para o trabalho de Deus neste mundo, que é proclamar o Evangelho a fim de salvar muitas pessoas. Então vocês podem preencher esse meu voto e na semana que vem nós então entregaremos diante do altar do Senhor. E para o almoço de ação de graças, temos ali na mesa de inscrição, nós temos a folha de inscrição para o almoço. Então a pessoa coloca ali o seu nome e qual prato que ela pode trazer naquele dia, porque não será feito o almoço, nós vamos trazer de casa para formarmos uma grande ceia. Cada um traz uma coisa e juntos nós comemoramos e damos graças a Deus, certo? Então ao final, não saiam depressa, vocês têm o domingo inteiro pela frente, vejam com calma as coisas que nós temos, conversem com os irmãos, para que a gente juntos possa também ajudar a nossa congregação, certo? O último recado da minha parte, ali também na mesa de inscrição, nós temos papeizinhos de indicação de nomes para a diretoria do ano que vem, que atuará em 2023, 2024 e comecinho de 2025. Vocês podem indicar nomes até o dia 27 deste mês. Tá? As indicações de nomes não significa que o candidato já vai ser eleito, não. Vai ser indicação para que no dia da assembleia, que provavelmente a gente ainda vai marcar, vai convocar, mas provavelmente será dia 11 de dezembro, nós então fazemos essa eleição para a nova diretoria para o ano que vem. Tá? Então até o dia 27 vocês podem indicar nomes e esses nomes serão passados
no crivo terão critérios para que possam concorrer e eleger, e assim serem eleitos na Assembleia. Certo? Temos mais algum recado por parte da diretoria? É verdade. As servas, todas as mulheres estão convidadas a trazerem a sacolinha das servas, que é uma oferta especial que será entregue à Liga Nacional de Servas Luteranas, para a continuidade do trabalho em nível nacional. E a entrega da sacolinha será feita no domingo que vem, junto com a entrega do meu voto. Certo? Muito obrigado, Lina, pela lembrança. Mais algum recado? Se não, eu me despeço de vocês lá na saída e desde já eu desejo as bênçãos de Deus para essa semana.